Olá, bom dia, nono ano. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do paradidático. Aí tem aqui o apoio americano ao golpe. Aí diz o seguinte: enquanto a conspiração para o golpe de 1964 acontecia no Brasil, ocorria a chamada Operação Brother Sun, arquitetada pelos Estados Unidos, objetivando apoiar os militares brasileiros para o levante. Por ordem do presidente, estadunidense Lyndon Johnson foi deslocada para o Brasil em 31 de março de 1964, uma esquadra visando a dar forças extras aos conspiradores brasileiros e garantir o triunfo do golpe. Caso houvesse resistência, eram 6 contrapedreiros, um porta-aviões, um porta-helicópteros e 4 petroleiros, com 533 mil barris de combustível. A frota estava de guarnição desde 20 de março por sugestões do influente embaixador norte-americano no Brasil, Lincoln Gordon. Na verdade, o plano vinha sendo arquitetado desde pelo menos 1962, ainda no governo de John, quando Gordon informava que os militantes brasileiros pretendiam realizar uma insurreição. Hoje, os historiadores acreditam que o golpe aconteceu não apenas por pressão dos Estados Unidos. Eles tinham, de fato, interesse em derrubar Goulart ou qualquer governo de esquerda, mas a insurreição de 64 foi liderada e articulada no próprio país pelos militares, pelas elites e pelas classes médias de direita. Os militares no poder. Com o exílio de João Goulart, a presidência da República foi declarada vaga, passando por cargo interinamente para o presidente da Câmara Federal, Ranieri Mazzali. Contudo, quem de fato mandava eram os militantes, que logo foram uma junta revolucionária para assumir o poder, composta de vice-almirante Augusto Marina, do tenente brasileiro Francisco de Assis Correia de Melo, do aeronáutico, e do general Arthur da Costa e Silva, do Exército. Entre as primeiras ações desta junta esteve a declaração e depois chamado Ato Institucional número 1, aí 1 de 9 de abril de 1964, que determinou várias cassações de opositores e mudanças nas instituições do país. A partir daí, a vida política brasileira passou a ser comandada por esses atos institucionais, pelos quais os militares faziam o que bem desejassem, violando os princípios básicos da democracia. Curiosos notar que o militante no poder nunca assumirão expressamente a feição autoritária do regime, argumentando que o Congresso Nacional ainda continuava funcionando, bem como os órgãos da justiça, constituições onde estava em vigor, e etc. O golpe foi recebido de maneira diversa pela sociedade, para amplos setores da classe média e das elites. A Revolução de 1964 ocorrera para salvar o Brasil da corrupção e do consumismo e restaurar
restaurar a democracia. Assim, não surpreende que muita gente, em clima de festa, tenha saído às ruas para saudar os ataques militares que derrotaram João Goulart. Para os segmentos populares, o golpe foi trágico. Muitas lideranças de esquerdas e nacionalistas acreditaram nas palavras do Janco, sendo o qual um esquema militar o manteria no poder caso as direitas tentassem um golpe. Mas não havia esquema militar e as esquerdas não se prepararam para resistir ao golpe. Nos primeiros dias de abril, houve uma verdadeira fuga dos militares populares, pois os golpistas vitoriosos passaram a efetivar prisões dos adversários com agressões e tortura. O maior exemplo disso foi a prisão do comunista Gregório Bezerra, no Recife. Já idoso, foi amarrado seminu à traseira de um jipe e puxado humilhantemente pelos bairros populares da cidade. Um oficial do exército o espancou com barra de ferro em praça pública. Episódio semelhante ocorrera Brasil afora. Várias pessoas foram obrigadas a exilar-se no interior para escapar às perseguições políticas, como o AI, foram caçados e tiveram seus direitos políticos suspensos, ou seja, não podiam ocupar cargos políticos, nem votar ou ser votado. 41 deputados federais, 29 líderes sindicais, 122 oficiais das Forças Armadas, simpáticos a João Goulart e várias personalidades políticas como o próprio Jango, Leonel Brizola, Jânio Quadros, Miguel Arraes, governador de Pernambuco, deposto com o golpe, e Luiz Carlos Prestes, principal líder do Partido Comunista. Depois, nem o ex-presidente Juscelino Kubitschek escapou das perseguições. Aqueles funcionários públicos tidos como ameaça à segurança nacional foram demitidos e 3.000 integrantes das Forças Armadas, pela mesma razão, acabaram indo para a reserva, aposentados. Alguns governadores também foram caçados. As perseguições e cassações continuaram nos anos seguintes. Gregório Bezerra nasceu numa humilde família do sertão, Pernambuco, no ano de 1900. Como muitos outros nordestinos, teve uma infância de pobreza e dificuldade aos 4 anos. Já estava trabalhando nos canaviais aos 8. Já era órfão de pai e mãe. Estudos não teve. Acaba migrando para o Recife. Ali passa fome, dorme nas ruas, trabalha como carregador de malas e ajudante de pedreiro. Por essa época, entra em contato com militantes de esquerda e vira socialista em 1917. É preso e condenado a 4 anos de cadeia por participar de uma manifestação de apoio às greves que ocorreriam naquele ano e à Revolução Comunista. Seria preso muitas outras vezes depois. Liberto após cumprir a pena, ingressa no exército. Finalmente é alfabetizado e entra na escola de sargento. Em 1930, filia-se ao Partido Comunista, PCB. Era o começo da Era Vargas, 1930 a 1945. Em 1925, o PCB tinha
tenta derrubar Getúlio do poder no que ficou conhecido como Intertona Comunista. A revolta do Recife é liderada por Gregório Bezerra, é um fracasso e vários militantes de esquerda são presos. O Gregório é punido com 28 anos de cadeia, cumprindo pena, contudo, até 1945, quando foi libertado com a anistia decretada em virtude do fim do Estado Novo em 1927 a 1945. Já é um militante comunista respeitado e famoso, tanto que é eleito deputado constantemente federal em 1946. Tem posições firmes na defesa das causas populares. Em 1947, com o avanço da Guerra Fria e histeria anticomunista, o registro eleitoral do PCB é cassado e todos os parlamentos comunistas perdem os mandatos. Gregório Bezerra volta à clandestinidade, participando do movimento sindical com o golpe de 1964, entre os primeiros presos da ditadura militar, sendo torturado e humilhado pelas ruas do Recife, ao ser amarrado a um jipe em 1969. Contudo, acaba liberto em troca do embaixador americano no Brasil, Charles Elbrick, que havia sido sequestrado por grupos guerrilheiros de esquadra. Viveu no México e depois na União Soviética, exilado em 1979 com a lei da anistia, pôde retornar ao Brasil. Em divergência com o PCdoB, ingressa no PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e fica na suplência do deputado federal nas eleições de 1942. De 1982, perdão. No ano seguinte, falece sobre Gregório, escreveu o poeta Ferreira Goulart. Mas existe nessa terra muito homem de valor que é bravo sem matar gente, mas não teme o matador, que gosta da sua gente e que luta a seu favor, como Gregório Bezerra fez, feito de ferro e feito de flor. Agora nós vamos falar sobre Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes o velho foi o mais importante dirigente do Partido Comunista Brasileiro, PCB, no século XX. Gaúcho, nascido em 1898, fez carreira militar, chegou a ser capitão e ganhou notoriedade nacional nos anos de 1920, quando os tenentes e demais jovens oficiais do Exército tiveram grande atuação política, sonhando em mudar o país, então governador por oligarquias rurais. Ocorreram várias revoltas tenentistas, a mais famosa a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, que com mais de 1.000 homens percorreu de norte a sul o Brasil entre 1924 e 1927, na intenção de derrubar o governo de Arthur Bernardes, de 1922 a 1926. Prestes ficou conhecido como Cavaleiro da Esperança, mas a coluna não teve êxito e se dissolveu na Bolívia. Por essa época, Prestes passa a simpatizar com os ideais socialistas, acreditando que apenas assim aconteceria mudança para valer na sociedade. Vira comunista e ingressa no PCB. Vai para a União Soviética em 1931, de onde regressa ao Brasil em 1934 e lidera
no ano seguinte, o que ficou conhecido como Intentona Comunista, levemente comunista, que pretendia derrubar Getúlio Vargas da presidência. Com o fracasso da revolta, Prestes e sua esposa, a famosa militante alemã Olga Benário, que conhecera na União Soviética, bem como diversos outros militantes de esquerda, são presos. Olga, comunista e judia, é entregue pelo governo Vargas à Alemanha nazista e acaba depois executado no campo de concentração. Prestes fica preso por 9 anos, sendo libertado em 1945 com o fim da ditadura getulista do Estado Novo, 1927 a 1945. Já era quase um mito para os simpatizantes de esquerda, tanto que é eleito senador em 1946, mas o registro eleitoral do PCB é cassado em 1947 e os comunistas perderam seus mandatos. Prestes entra para a clandestinidade, raramente aparecendo em público. O Partido Comunista teme pela prisão e morte de seu mais destacado dirigente. Em 1951, conheceria sua segunda mulher, a pernambucana Maria Prestes, que teve 7 filhos. No governo do presidente Juscelino Kubitschek, as perseguições aos comunistas diminuíram e Prestes volta à cena política. Engaja-se na defesa das reformas de base defendidas por João Goulart. Com o golpe de 64, Prestes está entre os primeiros a serem caçados. Exila-se na União Soviética, sua liderança entra em decadência, pois muitos militantes comunistas acusam-no de não ter preparado o PCB para resistir ao golpe. Além disso, o PCB recusa a luta armada desejada por vários militantes, que assim deixam o partido e fundam novos agrupamentos políticos. Prestes só voltaria ao Brasil em 1979 com a anistia, sendo espaço mais dentro do PCB. Também sai da organização e adentra o Partido Democrático Trabalhista, PDT, de Leonel Brizola. Prestes falece em 1990. Após a leitura do paradidático com olhar sobre os governos militantes, vocês irão responder a atividade digitada, que são 4 questões feitas após a leitura. A primeira eu perguntei quais os 3 episódios que anteciparam o golpe militar no Brasil. A segunda, enquanto conspirava para o golpe militar, o que ocorria no Brasil? Fale sucessão, então, militares no poder. E a última, vocês irão escrever quem foi Gregório Bezerra. Viu? Aí essa aqui foi a nossa aula de gênero, leituras e análise de hoje. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade e até a próxima aula.